vai terminar onde? Your life. 0%. Agora a gente já não pode deixar. Vocês ligaram, né? Sim, tá tudo certo. Agora, Eu falei pra ela ficar assistindo, porque se tiver alguma coisa errada, ela vai agora a gente não pode já pôr. Se a gente puder esse start verdinho aqui, o que acontece? Oi? Se a gente puder esse start verdinho. Vai começar a Mas manda ela apresentação. mandar uma pergunta, ouvir. 8 pessoas. Excelente. Manda ela mandar uma pergunta. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou começar daqui 1 minutinho ou 2, tem bastante gente ainda se conectando, então já já a gente começa a apresentação. Daqui 1 minuto eu coloco a apresentação na tela, a gente vai batendo um papo sobre a GEL, que a gente tem feito nesses últimos dias aí de mercado um pouco mais nervoso. E queria também aproveitar para dizer que vocês conseguem, acho que pelo chat, mandar suas perguntas, e eu vou seguir a apresentação aqui, e no final eu vou para as perguntas, para a área do chat, e aí eu tento responder o máximo de perguntas que eu conseguir, e as que não conseguir, não der tempo, ou eu não souber, não tiver informação aqui na mão, a gente volta para vocês e se compromete a responder depois, tá bom? Então, só mais 1 minutinho e a gente já começa a apresentação. Bom, pessoal, vamos começar aqui. Primeiro, estou vendo que tem bastante gente já conectada. Queria primeiro agradecer o interesse de vocês, o tempo de vocês. Como eu falei no começo, para quem já estava aqui conectado, a ideia aqui é bater um pouco de papo, falar um pouco da GEL, do nosso processo. Não dá para saber exatamente se todo mundo tem o mesmo conhecimento da GEL, conhece a GEL, então eu vou passar um pouco pelos nossos principais pontos, de uma maneira super sucinta. Quem depois quiser mais informação sobre o nosso processo, sobre o que a gente faz mais profundamente, a gente está super à disposição. Mas o foco aqui hoje é bater um papo sobre o que a gente tem feito, o que o nosso processo de investimento sugeriu e que refletiu no nosso portfólio, dadas as últimas, sei lá, 10, 15 dias de maior volatilidade. O assunto coronavírus aí dominou, né, os noticiários. Então, os mercados reagiram a isso. A gente quer falar um pouco o que a gente tem feito, como a gente está vendo o cenário, mas principalmente o portfólio olhando para frente, tá? Se alguém tiver com dificuldade também de ouvir e ver, pode mandar alguma informação aí no chat, e se não, manda as perguntas que no final eu respondo, tá? Então, começando aqui, para quem não conhece a GEL, né, a GEL é uma empresa que focou e foca em gerir global equities. Então, tudo que eu vou falar aqui
fala do nosso portfólio, que é único e exclusivamente focado em ações globais, ações não brasileiras, né? E o que a gente busca fazer no nosso portfólio, no nosso processo de investimento, é implementar um processo de investimento que seja transparente, simples, e acho que esse webinar fala da transparência. A gente, sentindo que era um momento mais tenso de mercado, a gente tomou a decisão de novo, seguindo essa linha de estar perto dos clientes, perto dos nossos parceiros, mostrar um pouco o que a gente tem feito, né? Aqui alguns pilares importantes da nossa gestão. Então, primeiro dizer que o capital dos nossos sócios está junto com o dos clientes, nos mesmos produtos, nos mesmos veículos, tem uma participação grande do nosso capital nos nossos fundos. Então, toda a volatilidade, todo o movimento que está acontecendo no mercado, a gente também sente nas pessoas físicas, e isso nos dá segurança do que a gente está fazendo. A gente quer explicar de forma aberta, prática, didática o que a gente faz. Eu já falei o terceiro ponto, a gente compra ações listadas não brasileiras, né, e a gente investe para um horizonte de 5 anos. Isso é super relevante com o que eu vou falar. Toda a nossa análise, principalmente de valuation, ela é focada em 5 anos, procurando ativos que nos deem muita segurança no modelo de negócio, né, dentro da sua cadeia, dentro do seu setor, sejam as grandes referências, e em termos de valuation, a gente procura negócios para investir que nos mostrem um potencial retorno de 5 anos muito bom, né, e isso fala muito com a decisão que a gente toma em momentos de muita volatilidade como esse agora que a gente tem visto, né. Aqui uma rápida... Opa, eu passei aqui sem querer. Aqui uma rápida visão de como a gente está hoje aqui na GEL. Então, a gente tem 950 milhões de reais sob gestão, mais de 800 clientes, então a gente vem crescendo bastante. O ano passado foi um ano de bastante crescimento para a GEL. A gente tem 5 veículos de investimento abertos, que estão disponíveis aí nos principais distribuidores, nas principais plataformas do Brasil. Então, a gente vem conseguindo, com isso, levar o que a gente entende serem os melhores modelos de negócio do mundo para a carteira dos nossos clientes, para a carteira dos nossos investidores. A gente acha que isso tem muito valor. E eu vou começar mostrando um pouco o efeito dessa diversificação geográfica potencial numa carteira de um cliente. Para quem já esteve comigo, já viu minhas apresentações, já teve a oportunidade de bater um papo aqui com a gente, já viu esse gráfico em outro momento, a gente sempre atualiza para 24 meses, e aqui é um gráfico muito simples de um dos nossos fundos, um fundo que não tem hedge cambial, o Global Equities, né, nos últimos 24 meses, atualizado até recentemente, pós essa queda, e do Bovespa. E aqui o ponto não é mostrar quem ganha e quem perde, né? Já teve momentos em que eu mostrei esse gráfico que o Bovespa, inclusive, estava perto, até um pouquinho acima do nosso fundo. Aqui a ideia é mostrar o valor que tem você diversificar, tanto em termos de ativo quanto em termos de moeda, né? E obviamente, quando a gente olha esses dois gráficos, fica muito clara, a correlação negativa fica muito clara, e mesmo nesse momento em que no final ali do gráfico você tem uma queda expressiva nos dois gráficos, dá para ver que elas são de magnitudes muito diferentes. Para vocês terem uma ideia, no ano, né, o fundo dolarizado da GEL está dando 0, grosso modo, enquanto que o Bovespa está caindo aí, eu acho, perto de 10. Então, imagina que você é um cliente que me ouviu e entendeu que a nossa visão, a nossa sugestão para o investidor é que ele diversifique globalmente, principalmente na parte de ações, e que não é né, não precisa escolher qual dessas duas linhas, a cinza ou a azul que estão aí na tela de vocês, vocês querem ter, mas né, eu falo muito isso, não é ou, é e. E uma linha E, ou seja, uma carteira que tenha as duas, que a gente chama aqui de mista, que tenha uma participação de 50-50, 50% no GEL Global Equity, 50% no Ibovespa, você vê que chega num retorno também muito bom em 24 meses, está aí no 37, se eu estou vendo bem aqui que está em cima da linha, mas é 37, então é um retorno bom, né, com uma volatilidade claramente, visualmente muito menor, e principalmente nesse momento de muito estresse, você tem aí uma queda de metade da bolsa, um caiu 0, o outro caiu 10, você cai aí 5, é um drawdown, é uma queda muito mais palatável. Então,
o nosso ponto de por que diversificar, ele se baseia muito nisso, ou seja, em momentos de crise aguda, como tem vários no gráfico, nas duas linhas, você vê que faz sentido, a linha amarela ela é muito mais suave, é muito mais confortável do cliente ou de você carregar. Então, aqui, né, nesses últimos dias, mostra-se muito presente o valor da diversificação, mesmo quando a crise tem contornos globais, né? Claro que quando você tem eventos locais no Brasil, aí isso fala mais ainda, isso fica mais pronunciado, mas mesmo quando há uma crise global, só o fato de você ter diferentes moedas e diferentes ativos melhora muito, diminui a volatilidade do seu portfólio, do portfólio do seu cliente. Então, aqui graficamente isso fica muito claro. E agora, falando um pouquinho assim do que efetivamente a gente fez, né, e o que aconteceu com o nosso portfólio, eu queria dar um passo atrás e lembrar como a gente estava em dezembro de 2019. Como vocês sabem, a gente abre a carteira efetivamente a cada 3 meses. Então, dezembro de 2019 é a última carteira pública da GEL, que é essa que está na tela. Então, esse é um jeito, também para quem conhece a gente, bastante característico, que a GEL mostra a sua carteira, gosta de olhar a sua carteira, que tem os 2 eixos que são os pilares do processo de investimento da GEL, a qualidade e o retorno, né, o deságio daquele ativo em relação ao valuation de 5 anos. Né? Então, no eixo de baixo, que a gente chama de retorno esperado, não é exatamente um retorno esperado, é o deságio do valuation de cada ativo para o retorno, para o valor que a gente estabelece, que a gente calculou para ele daqui a 5 anos. Então, obviamente, quanto maior, mais barato esse ativo está, na nossa opinião. E no eixo da qualidade, é o rating que aquela empresa tem como modelo de negócio para a GEL. Né? Então, toda a companhia que a gente cobre, ela tem uma nota de qualidade e ela tem também, obviamente, dependendo do preço que ela está no mercado contra esse valuation de longo prazo, que a gente chama aqui um yield esperado. Né? Então, esse é um jeito que a gente olha a carteira. Ali à esquerda tem um círculo que era o caixa, de 30%, 29%. Então, a gente entra no ano com uma carteira concentrada, com alguns ativos bem baratos, mas com 30% em caixa. Isso, o que o processo de investimento, por que ele está assim, por que o portfólio entra no ano assim? Ele entra no ano assim porque a gente está num mundo caro, nesse momento. Das 60 empresas que a gente cobre, a gente só conseguiu investir nessas, que se não estou errado tem 10 ou 11 ali, e um caixa muito grande. Então, os outros ativos estavam caros e a gente não conseguiu achar o preço de entrada com um retorno esperado suficientemente alto para a gente. Né? E aí, obviamente, você tem janeiro, fevereiro, mas a hora que a crise se acentua, o que acontece com os ativos e o que a GEL, principalmente, vê quando o mercado cai muito? Porque um jeito de olhar é você olhar o gráfico que eu mostrei no outro slide e ver a linha que caiu. Né? Esse é o passado. Né? Olhando para frente, que é a função da GEL, olhando para frente, que é o que a gente tenta olhar e gerar retorno para o longo prazo, o que a gente entende que aconteceu, na verdade, é isso aqui. Né? Ou seja, se você comparar um gráfico com o outro, os ativos andaram muito para a direita, os que já estavam na carteira, então você vê que aquele retorno, aquele desvio do preço para o valuation muito maior, né? Aumentando muito, então ficando mais barato, né? E você vê novas posições já entrando no nosso portfólio, novas posições já mostrando retornos atrativos na nossa métrica e o caixa praticamente zerado, só em 4%. Então, vou voltar aqui só para a gente ter de novo a base de comparação. O que a gente fez? O que o nosso portfólio constrói e como ele reage quando a gente tem um período muito volátil, de muitas quedas muito fortes, como foi esse momento em que a gente experimentou aí nos últimos 10, 15 dias. Né? O que a gente vê são as ações, os preços das ações ficando muito mais baratos, né? Indo para a direita, e a gente, então, vendo um monte de oportunidade e investindo mais nas companhias que a gente ainda tinha espaço para investir, que andaram mais para a direita, portanto, chamaram mais a nossa atenção, e em novas companhias que estavam caras e agora nos mostram preços atrativos. Aí vocês podem estar perguntando, mas e as consequências de tudo que está acontecendo nas companhias, né?
isso é levado em consideração? É óbvio que é. O que a gente faz o que a gente tenta olhar em cada um dos nossos modelos de negócio, das 60 companhias que a gente acompanha, quais são as possíveis consequências reais, operacionais, na sua, vamos dizer assim, na sua cadeia produtiva de uma piora importante do assunto coronavírus, que é o que trouxe essa grande volatilidade para o mercado. E aí o que a gente analisa muito e o que a gente tenta medir será que o potencial impacto em 5 anos é tão grande assim quanto as desvalorizações que os preços sofreram no curto prazo, no D0, em tela, e a maioria dos casos, obviamente, a gente vê implicações para as companhias, a gente vê valores, às vezes, o valuation delas diminuindo para 5 anos, mas a gente também vê reações muito mais aumentadas, muito mais dramáticas do mercado no curto prazo, o que faz com que, então, a gente tenha bastante confiança de que as companhias que nos últimos 10, 15, 20, 30, às vezes até mais do que 100 anos, são as grandes referências, são as grandes ganhadoras. Se a gente olhar os nomes que estão aí na tela de vocês, são algumas das 60 empresas que estão hoje no portfólio, dessas 16 que hoje estão no portfólio, as que a gente já abriu, são as grandes referências dos seus setores, são as que, em cenários de queda ou em outros cenários parecidos com esse, continuaram a ter margens importantes, continuaram a ter crescimento, o seu management é muito bom, tem a companhia na mão e consegue guiar a companhia por, vamos dizer, mares mais difíceis, né? Então, essas são as companhias que a gente entende que também vão ser capazes de fazer isso nos próximos 5 anos. Né? Então, mesmo com as quedas, e mesmo com as consequências que essas empresas podem ter operacionais nos seus modelos de negócio, a gente entende que elas ficaram muito baratas. O mercado nos deu chance, na nossa opinião, desse jeito que a gente olha, de comprar ativos que, como eu falei antes, estavam bem mais caros, né, a preços muito, muito descontados em relação a como eles estavam no começo do ano. Então, basicamente, é assim que a GEL funciona. O alfa, o grande alfa, a gente entende do processo de investimento da GEL, vem de aproveitar esses momentos, né? Aproveitar momentos como em dezembro, quando o mercado estava super eufórico, alta atrás de alta, máxima atrás de máxima. A gente fica com um pouco de medo, a gente vê as coisas caras e respeita muito isso. Se não vê no nosso valuation, no nosso modelo, uma justificativa plausível para o preço estar naquele ponto, fica em caixa e entende que isso, obviamente, pode dar um certo desconforto, porque tudo está subindo, mas a gente é muito conservador, como eu falei, uma parte relevante dos recursos que a gente administra é dos sócios, então a gente não quer ficar comprando coisa cara, ativo caro, então a gente fica em caixa e fica mais, vamos dizer, cuidadoso quando o mercado está eufórico, como estava ali na virada do ano, mas também, quando o mercado fica mais em pânico, a gente, do mesmo jeito, tenta ter a cabeça fria e olhar as oportunidades. E aí usa o caixa que a gente construiu nos momentos de alta para ir comprando lentamente, devagar, à medida em que os ativos caem, coisas muito boas que a gente acha que tem vamos dizer, um potencial retorno muito alto. Então, isso que aconteceu com a nossa carteira, a gente vai abrir esses nomes na próxima carta, que terminando o próximo trimestre, mas a gente queria pontuar onde estão esses retornos potenciais aí dessas companhias. Então, esses pequenos círculos são as empresas onde elas estão hoje com retorno esperado em qualidade. Então, você vê que a gente conseguiu encontrar ativos que a gente não conseguia, a preços que a gente não conseguia há um bom tempo. Né? E aí, também para quem conhece a gente um pouco mais de tempo, a gente sempre usa como guia de se está caro ou está barato o momento de se investir na GEL, a gente usa o nosso baratômetro, acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar dele. Eu vou dar uma explicadinha rápida aqui, que nada mais é do que a média ponderada desses ativos. Então, imagina que a gente tem, cada um desses ativos que estão na tela tem uma participação no portfólio, a gente tem o caixa, e para cada um deles a gente tem esse yield esperado, esse retorno esperado para 5 anos.
E se a gente faz uma média ponderada desses ativos pelos seus yields, a gente chega no baratômetro, que é um jeito que a gente tenta de olhar para frente e não para trás. Olhar a cota, ela já caiu ou ela já subiu. Para a gente, o que é mais importante é olhar o potencial daquela carteira hoje. E o potencial daquela carteira a gente tenta olhar para esse baratômetro, como a gente chama, que é esse reloginho que tem nas lâminas, a gente tem cada vez mais divulgado. Então, a gente entra o ano, né, a gente termina o ano de 2019 e entra em 2020 com um baratômetro aí de 11,30, o que era um bom baratômetro, a gente via um momento bom de investir naquele momento, né, mas depois que os ativos ficam muito baratos e a gente consegue construir essa carteira, como eu mostrei no slide anterior, olha o que acontece com o baratômetro, ele vai para cima de 17, ele sobe muito. O que isso quer dizer? Quer dizer que os números, 11, 30, 17, eles são teóricos, mas quer dizer que tem um retorno potencial alto, na nossa opinião. A gente vê uma mola comprimida, como a gente gosta de dizer aqui. A gente vê uma carteira muito barata vis-à-vis o preço, né, o preço de hoje muito comprimido em relação ao valuation de longo prazo. Então, o que a gente tem feito? A gente tem falado com os investidores, a gente tem tentado deixá-los tranquilos que o nosso processo de investimento está sendo seguido, a gente implementa tudo que a gente pensou e calculou nesses momentos e olha para frente vendo muita oportunidade. Então, obviamente, ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã, esse baratômetro pode aumentar, se os mercados continuam caindo, a gente vai ainda fazendo trocas e tentando focar em ativos ainda mais baratos e de maior qualidade, mas na história da GEL, né, a gente poucas vezes viu, essa verdade, o baratômetro nesses níveis a 17%. E a última vez que a gente viu esse baratômetro a 17% e estava com a carteira 100% investida foi em dezembro de 2018. Então, é uma métrica, vamos dizer assim, que a gente aqui na GEL, os sócios, a gente leva muito a sério, essa relação entre os números, e isso dá para a gente uma confiança, uma tranquilidade, mais do que confiança, de que o momento, apesar de ser, às vezes dá medo, às vezes dá insegurança, dá frio na barriga, o momento é, de fato, bom para se investir em ativos de muita qualidade, em modelos de negócio muito resilientes, como são aqueles que a GEL procura. Né? E aí, por último, só uma rápida descrição aí dos nossos produtos. Como eu falei, cada um deles tem suas características. Esse slide está no nosso site, para quem tiver curiosidade. A gente também está super à disposição para conversar e contar um pouco mais profundamente o que a gente tem feito, ou debater alguma tese, mas esses são os produtos, os veículos que a GEL tem aqui no mercado, no mercado doméstico, está nas plataformas, está nos principais private bankings. E, bom, assim, como monólogo, era isso que eu trouxe aqui, que eu pensei em falar para vocês. A ideia era mostrar um pouco de novo o que a gente fez e como o portfólio se comportou olhando para frente, como o portfólio se comportou olhando para trás. A gente terminou o mês de fevereiro com o fundo em reais, né, o fundo que não tem variação cambial, caindo perto de 10%. O fundo que tem variação cambial está 0 a 0, então mostra aí de novo o valor da descorrelação, né? Mas a gente acha que o mais importante era mostrar para vocês o que a gente fez e a carteira que foi construída, o que tá hoje na carteira para o investidor que está lá hoje ou que vai investir amanhã, o que ele está comprando. E, na nossa opinião, ele está comprando uma carteira de ativos excelentes a preços muito descontados, independente do que vai acontecer no curto prazo com o mercado. Então, com isso, eu vou ver se funcionou o nosso chat aqui, se a gente tem perguntas. Estou vendo que tem. Então, tem uma pergunta aqui se eu acho que é um bom momento para diversificar. Eu costumo dizer que não tem bom momento para diversificar. Como eu falei no começo, não é ou, é e. Então, sim, eu acho que é um bom momento para diversificar, mas eu também achava há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, quando a gente montou a GEL. Então, eu acho muito relevante que o investidor de renda variável, principalmente no book de renda variável, na parte da carteira de renda variável, que ele tenha ativos expostos a riscos diferentes,
expostos a geografias e moedas diferentes. A gente acha que isso faz com que a carteira seja mais saudável, seja menos volátil, tenha uma relação risco-retorno melhor. Tem uma outra questão aqui do Enzo. Qual a visão da casa para o setor de tecnologia? Poucos papéis desse segmento na carteira não foi aberto. Obrigado, Enzo, pela pergunta. A gente tem das 60 companhias que a gente cobre, a gente tem 6 companhias que o mercado chama de tecnologia. As principais, as mais conhecidas, são Adobe, Microsoft, Facebook, Alphabet e Intuit. E essas companhias são softwares, são empresas de tecnologia, são modelos de negócio que a gente gosta muito, mas elas, em geral, nas nossas métricas, estão caras. Então, a gente não tem uma visão do setor de tecnologia, como você perguntou. A gente tem uma visão companhia a companhia, mas essas companhias que eu citei são companhias que, nesse setor, a gente gosta, a gente acha que tem os 3 pilares que a GEO procura quando procura um modelo de negócio, que é poder de preço, cultura de dono e qualidade. Então, assim que qualquer uma dessas 6 companhias nos apresentarem uma oportunidade de comprar as ações delas a preços baratos, a preço que nos dê um retorno alto olhando para 5 anos, certamente a gente vai investir, a gente gosta dessas companhias, mas a gente não tem uma visão setorial especificamente. Como foi feito um ajuste em função da queda na receita? Isso é o Davi que me pergunta. Davi, o que a gente faz é, de novo, olhar o valuation das companhias, tentar entender qual é a consequência que a perda de receita, que certamente muitas das companhias que a gente olha vão ter nesses 2, 3, 4, 6 meses, tirar isso sim, colocar isso no preço, tirar isso do valor de 5 anos, de longo prazo, mas principalmente tentar entender, às vezes mais relevante do que essa receita que você pode perder por 2, 3, 4 meses, para 5 anos, para quem olha 5 anos, é tentar entender se o modelo de negócio, se a cadeia produtiva fica de pé. Porque também não adianta, às vezes, uma companhia não perder receita, vamos dizer, mas o fornecedor, dela, ou um elo importante da cadeia vai quebrar e ela simplesmente não vai mais conseguir operar. Então, o que a gente acha sem dúvida, a gente olha a receita, como você falou, e a gente tira um potencial valor da companhia por ela perder receita no curto prazo, mas às vezes mais importante do que isso é ter uma análise até qualitativa da cadeia, do setor, e tentar entender quais os impactos de longo prazo para isso. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Vocês estão aumentando as proteções para mim? As nossas, foi o Vitor que perguntou, ele me pergunta se a gente aumenta a proteção do fundo. O fundo ele é um long only, né? Então, para nós, para a GEO, a gente primeiro não faz short, a gente não faz nenhum tipo de derivativo ou hedge no mercado de derivativos. A gente é um long only, então a gente ou tem ações ou tem caixa. E para nós, a maior proteção que pode ter é comprar ativos com essa qualidade. Eu costumo dizer que a gente tem 2 grandes, vamos dizer, processos que evitam risco aqui. Obviamente, é o tamanho da posição. A gente tem limites por posição, a gente não pode passar de 10% em nenhuma companhia. Passivamente poderia ir para 12% se ela subir muito, mas a custo, comprando, a gente não pode passar de 10%. Isso nas que a gente mais gosta em termos de modelo de negócio, tem uma graduação, mas o máximo é 10%. Então, esse certamente é um processo para mitigar risco. Mas outro ponto para mitigar risco é olhar muito ao modelo de negócio. A gente tem realmente muita segurança com essas companhias, são companhias que a gente confia muito. Então, a gente, mesmo se o mercado americano se deteriorar e continuar caindo, o que a gente vai fazer para a gente, o mais seguro que a gente pode fazer é estar com o nosso capital nas melhores companhias, na nossa opinião, a preços muito descontados. Acho que é isso que vai nos gerar retornos desproporcionais olhando para frente, é isso que a gente vem fazendo. Tem mais uma pergunta aqui do Marcos, que me pergunta sobre o câmbio. Marcos, a gente não tem nenhum modelo para olhar o câmbio, a gente é uma casa de equities, a gente só olha modelos de negócios não brasileiros.
Obviamente, a gente entende que o câmbio é um fator importante, às vezes até na decisão de investimento do nosso cliente em qual dos dois produtos entrar. A gente não tem uma visão do câmbio, eu discuto isso muito caso a caso com o investidor. Acho que é muito importante o cliente entender se ele quer dolarizar uma parte do patrimônio ao investir na GEL ou não, se o dólar para ele é uma variável também, vamos dizer, tática. Mas a gente, respondendo diretamente a sua pergunta, a gente não tem nenhuma visão sobre câmbio, nem para o curto, nem para o médio, nem para o longo prazo aqui na GEL. O Frederico me pergunta aqui quantos ativos a gente tem hoje em carteira. Como eu te mostrei ali no gráfico, hoje a gente tem 16 ativos em carteira, alguns já estavam e a gente deixou aberto ali, os outros a gente vai revelar na próxima carta, mas são ativos que a gente já acompanha, a gente acompanha há muito tempo, então são ativos que a gente ou já teve ou acompanha há muito tempo no portfólio. Né? Então hoje são 16 ativos, a gente acho que estava com 10 em algum momento ali antes da crise, e conseguiu aumentar o número de ativos, de novo, pela dinâmica de preço do mercado. O Enzo me manda mais um aqui, perguntando, pós-coronavírus, quais os principais riscos para que a GEL venha em 2020? Eu acho que o coronavírus, na verdade, ele tem toda uma série de fatores específicos dele, mas a gente, se você olhar a carteira de dezembro, vou até voltar aqui no slide para a gente ficar um pouco nela, para nós, talvez, o que a gente via em dezembro, e talvez isso fale um pouco da posição grande que a gente tinha em caixa naquele momento o risco que a gente via era de preço. A gente, no nosso universo de cobertura, né, nas 60 companhias que a gente olha, o maior risco que a gente estava vendo é que tinha muita coisa cara. A GEL não estava alocada nesses ativos, a gente tem, por definição, só investir quando a gente vê um potencial de retorno muito alto, ou seja, quando está barato, mas a gente via um momento de mercado com as coisas mais ou menos muito caras. Eu até escrevi um artigo, quer dizer, na verdade eu contribuí para uma matéria recentemente, que saiu na quarta-feira de cinzas, então um pouquinho antes dessa piora do mercado, que o mundo estava na média caro, e que o maior risco é comprar ativos sem fazer valuation, né? Fundos passivos, índices, compram ativos e não fazem conta, não olham valuation. Então, esse para mim era um risco. Obviamente, com o coronavírus, isso vem para um outro lado, a gente passa a ter um cenário de eventual piora da atividade econômica, com impactos nas companhias operacionais, nas companhias, e aí hoje acho que esse é o lado para onde a gente tem olhado, assim, obviamente, como a eleição americana, também é uma variável aí que está na mesa e que pode também trazer impacto para as companhias do nosso portfólio. Eu diria que esses são os principais focos de atenção aí. E o André pergunta se a gente pode comentar, se a gente quer comentar sobre a visão do momento de AB InBev. A AB InBev, para a gente, é uma companhia que a gente acompanha há muitos anos, né? A gente acompanha quase desde o começo da GEL. É uma das principais posições hoje do fundo, é uma companhia que é a grande referência no setor, né? E ela hoje passa por um momento de maior questionamento do seu modelo de negócio pelo mercado. Será que ela vai conseguir crescer? Será que ela vai conseguir ter marca, ou pelo menos continuar com as suas marcas muito fortes? E a gente acredita que sim, a gente chacoalha muito as teses aqui, a gente está o tempo inteiro fazendo channel checks, fazendo visitas às companhias, falando com concorrentes, falando com clientes, falando com fornecedores de todas as companhias. E até hoje, tudo que a gente vê de AB InBev é uma situação que nos dá conforto operacional da companhia. A gente vê uma companhia referência no seu setor, que num setor que não apresenta crescimentos enormes, consegue ter crescimento, tem marcas muito fortes e em vários estratos, vamos dizer assim, do ponto de vista de premium ou mais popular, e consegue gerir essas marcas de uma maneira muito eficiente. Tem um management muito eficiente, na nossa opinião. Então, ela tem, do ponto de vista de olhar para o modelo de negócio, para a companhia, todas as características que a gente procura numa companhia, e por isso a gente tem conforto hoje em ter a AB InBev na carteira. A gente entende que ela passa por um momento de mais questionamento por parte do mercado. Ela teve um resultado não muito bom, ela acabou de divulgar um resultado não tão bom, trimestral,
Mas, de novo, a gente está o tempo inteiro procurando as falhas nas nossas teses de investimento e, nesse caso, a gente continua seguro e é uma das posições importantes do nosso portfólio. Gente, eu acho que eu respondi todas até agora que chegaram aqui. Eu queria agradecer a presença virtual, se eu puder chamar assim, de vocês nesse nosso bate-papo. Também queria me colocar super à disposição, tanto a mim quanto todo o time aqui, para a gente continuar essa conversa, para tirar mais dúvidas, para falar um pouco mais profundamente sobre o portfólio. No site tem o nosso contato, tanto de e-mail quanto de telefone, estamos super à disposição. E a gente aqui vai continuar implementando o nosso processo de investimento, tentando trazer para vocês, para o portfólio de vocês, os melhores modelos de negócio que a gente já encontrou, os modelos de negócio que a gente entende vão ser os vencedores por 5 anos, e a despeito de volatilidades de curto prazo, tentar fazer com que o investimento nesses ativos seja a preços muito atrativos, olhando 5 anos. Tá bom? Eu queria agradecer de novo. Obrigado.